E dando continuidade no estudo sobre a ecofisiologia, vendo os efeitos da fotossíntese sobre a produtividade das plantas, nós já vimos que existem diversos fatores ambientais ou abióticos que afetam a fotossíntese. Nós já estudamos o efeito da luz, já estudamos o efeito da concentração de CO2, já estudamos o efeito da disponibilidade de água e agora nós vamos ver como que a temperatura afeta a taxa fotossintética. A temperatura, ela afeta todas as reações enzimáticas, sem exceção. Por quê? Porque a temperatura, ela afeta a energia cinética das moléculas. E ao afetar a energia cinética das moléculas, eu posso aumentar a velocidade das reações ou diminuir a velocidade das reações, dependendo se estou aumentando a temperatura ou estou diminuindo a temperatura. Exemplo disso é quando eu coloco um fruto e deixo a temperatura ambiente e pego um outro fruto e coloco na geladeira. Eu estou diminuindo a temperatura e eu diminuo a energia cinética das reações. Consequentemente, aquele fruto dentro da geladeira vai ter uma taxa respiratória menor e, consequentemente, vai durar mais tempo. Por outro lado, se eu deixo o fruto do lado de fora, vai ter uma temperatura maior, vai ter uma velocidade das reações enzimáticas maior e, consequentemente, vai ter uma taxa respiratória maior e vai ter uma vida pós-colheita menor. Quando a gente analisa o efeito da temperatura sobre a fotossíntese, ela afeta diretamente a rubisco. No entanto, afeta de uma forma que a gente chama de uma forma conflitante. O que isso quer dizer? Considerando uma mesma concentração de CO2, se eu aumento a temperatura do ambiente, eu aumento a energia cinética daquele ambiente e, consequentemente, eu aumento a taxa de carboxilação da rubisco. Por outro lado, se eu aumento a temperatura do ambiente, eu aumento a energia cinética do ambiente e isso, na verdade, vai afetar a solubilidade dos gases. E os gases têm solubilidade diferente. O CO2 não tem a mesma solubilidade que o oxigênio. Então, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade do CO2 diminui e ele sai da solução. E, consequentemente, eu acabo diminuindo a quantidade de CO2 disponível para rubisco. Então, esses dois parâmetros vão afetar diretamente a taxa fotossintética. E esse gráfico nos mostra o que vai acontecer. Aqui no eixo X eu tenho a temperatura e aqui no eixo Y eu tenho a taxa fotossintética, a assimilação de CO2. E aqui são duas situações distintas. Aqui a condição normal de CO2 e aqui a condição de saturação do ambiente com CO2. Mas vocês podem ver que o comportamento é semelhante. À medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a taxa fotossintética. Porém, vai chegar um determinado ponto que à medida que eu vou aumentando ainda mais essa temperatura, a minha taxa fotossintética começa a diminuir. E diminui por quê? Porque eu estou afetando a solubilidade dos gases. E isso faz com que eu tenha menos CO2 disponível para rubisco. Então agora eu começo a comprometer o processo da fotossíntese. Mesma coisa acontece quando o ambiente está saturado. À medida que eu aumento a temperatura, a minha taxa fotossintética aumenta até atingir um pico. A partir daquele ponto começa a haver uma diminuição da taxa fotossintética. Por quê? Porque eu alterei a solubilidade dos gases. Mas não para aqui. O que a gente mostra aqui de uma forma simplificada e de forma individualizada. Porque à medida que eu aumento a temperatura também, eu aumento a taxa de evapotranspiração. E esse aumento da taxa de evapotranspiração, de perda de água na forma de vapor, diretamente da superfície ou pelo processo da transpiração, isso pode levar a um fechamento estomático. E se houver o fechamento estomático, eu diminuo a difusão de CO2 para dentro. E se eu diminuo a difusão de CO2 para dentro da planta e mantenho agora a planta iluminada, o que vai acontecer? A fase fotoquímica continua acontecendo, mas agora eu já não tenho mais CO2 para ser incorporado. Além do CO2, nas temperaturas mais elevadas, ele solubilizar mais rápido para fora da solução, agora eu também não tenho mais a entrada de CO2 porque o estômago está fechado. Então, todos esses processos vão acontecer de forma combinada. Existem mais informações sobre isso.
mas o nosso objetivo aqui era chamar a atenção para vocês de como que a temperatura afeta o processo da fotossíntese. Numa fase inicial, à medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a taxa fotossintética, mas depois você vai ter uma redução da taxa fotossintética, porque você vai afetar a solubilidade dos gases e a própria entrada de CO2 para dentro da planta. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!